Tudo. Tem universidades, dependendo da necessidade financeira do aluno, eles pagam até a passagem. Chama full ride. Você ganha absolutamente tudo. Sim. São alunos bem com necessidade financeira. É assim, olha, vou falar a verdade para vocês. SAT e TOEFL, vocês encontram muito conteúdo na internet. Eu falo para vocês, se preparem para as provas, com preparatório, porque você tem um professor para te avaliar, para fazer os testes antes. Esqueci o nome. Simulados. Quanto mais simulado vocês fizerem, melhor. Mas, assim, as provas, você consegue achar muitas questões das provas online. Eu tenho bastante livro lá no escritório. Você pode comprar o seu livro de SAT, fazer simulado e ver quanto... E, assim, o legal, pessoal, como que eu estudo para SAT? Time yourself. Quanto mais você usar time para ver quanto menos tempo você consegue resolver a questão, ótimo. O SAT, 7 vezes por ano. 7 datas. Não é que nem o Enem, que você só faz uma vez. Você pode fazer 7 vezes. O TOEFL, liberado. Acho que tem praticamente TOEFL todo final de semana. Algumas datas do TOEFL a gente tem no Wikibeau. Hoje eu fiz matrícula de uma aluna para dia 1º de junho. Já tem uma vaga no Wikibeau. Ela conseguiu. Mas tem em São Paulo também. Caso não tenha mais vaga aqui em São José, você consegue fazer em São Paulo. Mas TOEFL praticamente todo sábado. Agora, SAT, não. E a agenda do primeiro semestre do SAT já saiu. Tem uma no dia 9 de março, agora eu não sei as outras datas, mas dia 1º de junho tem mais uma. Alguma outra pergunta? Qual a grande vantagem? O seu currículo... pergunta legal aqui. Qual é a vantagem de se formar nos Estados Unidos? O seu currículo é aceito no mundo todo. Se você se forma no Brasil, às vezes o seu diploma não é aceito em alguns países, dependendo. Ele é aceito em qualquer lugar do mundo. Qualidade. Você é uma pessoa que tem... como é que eu posso falar? Você monta seu curso, você tem muita liberdade de montar quais são as matérias. Outra coisa interessante é, alguém aqui tem dúvida do que eu quero estudar? Tipo, não sei se eu quero administração ou se eu quero engenharia. Gente, é uma super pergunta isso, porque no 3º ano você não tem a obrigação de saber que você quer estudar ou engenharia ou administração, porque você nem teve contato com isso ainda, como é que você sabe? Né? Ou tem aquela pessoa que fala, eu tenho dom. Né? Por exemplo, medicina, eu sei o que eu quero. Mas eu tinha essa dúvida quando eu terminei meu 3º ano do ensino médio. E isso é a coisa mais normal. Então, o que os Estados Unidos pensam? Ele te dá 2 anos para você pensar. Você entra na universidade, você não precisa declarar o seu major, declarar o seu curso. Você entra como undeclared. Você só vai declarar o seu major no seu 2º ano. Você tem que assinar embaixo, literalmente. O seu counselor da sua universidade ou da sua community college vai te perguntar, você quer estudar o quê como graduação? Você pode estar fazendo matéria de administração, escolher administração, mas eu não quero mais. No seu 2º ano, você declara o seu major oficial. E aí você se forma no que você quer. Então, tem os double majors, porque você entrou em administração, fez 2 anos e não quer. Mudou para engenharia. Você tem 2 majors e 1 diploma. Ok? Ou você também pode fazer administração como seu major, e no meio da administração, algumas matérias muito focadas em economia. Você tem major e minor. Você consegue se formar em administração com minor em economia. Você tem 2 diplomas também. Ok? Então, a educação na questão americana é muito bacana, porque você se forma em 2 majors, você tem como liberdade de escolha, e é muito mais forte. Você literalmente se dedica apenas para a universidade. Você pode trabalhar no campus da universidade. Você tem acesso a, na verdade, todas as etnias, pessoas da Índia, China, Japão, todo mundo na sua sala, com americanos. Então, isso é muito bacana. Acho que é basicamente isso. E você acaba tendo muito mais... Como é que eu posso dizer? Você é muito mais responsável. Outra coisa legal. Se você é pego colando, você já é automaticamente expulso da universidade. Eles não aceitam cola. Você falta mais que 2 dias, você não pode entrar na escola sem antes passar na sala da diretora. Você não pode chegar atrasado. Então, pensa só, você tem que andar na linha.
E alunos internacionais têm uma matéria extra. Você tem aula de redação do primeiro ao último ano. Você precisa aprender a escrever, como americanos. Então, tem bastante coisa interessante. A gente faz, inclusive, no Education USA, nós temos o Pre-Departure, que a gente ensina exatamente como se comportar em universidades americanas, porque lá é um pouco mais sério. Mas isso é para o futuro de vocês. Sobre emprego. Posso trabalhar nos Estados Unidos? Durante a sua graduação, você pode trabalhar no campus da universidade por 20 horas semanais. No seu último ano, ou no penúltimo e no último ano, você tem um estágio obrigatório. E quem organiza esses estágios é a própria universidade que te coloca de acordo com as vagas. Você vai fazer o estágio. Engenharia pode fazer 2 anos de estágio. Há 3 anos. Administração, área de humanas, 1 ano. Depois desse estágio, vamos supor, a empresa adorou você, fez estágio, ela gostou. Para trocar o seu visto para um visto permanente, residente permanente, você precisa que você tenha um sponsor, você precisa de um sponsor. Quem vai te bancar nos Estados Unidos? Porque esse bancar, a gente está falando de casa, a gente está falando de seguro-saúde, você vai ter o seu salário na empresa. Então, a empresa é responsável pela troca do seu status. Você está com visto é uma coisa, status é outra, tá, gente? Você tem o visto de estudante, o visto chamado F1. É um visto chamado F1. Às vezes, você tem o visto de turismo, é um B1, B2. O visto de intercâmbio é o J1, intercâmbio. Se você vai fazer inglês nos Estados Unidos, é o J1. Universidades é chamado F1. Tá? E com o F1, você precisa trocar o seu status. Para você trabalhar nos Estados Unidos, a empresa precisa ser o seu sponsor. Eu já vi gente que faz isso. Principalmente alunos que escolhem na área de engenharia ou ciência da computação. A maioria do estágio acaba ficando pelo fato de facilidade de estagiar. Psicologia é um pouco mais difícil, por ser na área da saúde. Tá? Mas você tem a opção de trabalhar, sim, caso a empresa te contrate, sem dúvidas. Alguém perguntou, né? Pode perguntar. O visto, se você estiver estudando, vamos supor, peguei o meu F1, universidade, 5 anos, certo? F1 para 5 anos. Desculpa, F1, certo. Bom, terminei o ensino superior, eu quero continuar porque eu quero fazer o mestrado. Você só vai estendendo. Se você continuar estudando, você só vai fazendo a extensão do seu visto. E quem faz a extensão é a própria universidade. Ela só avisa o governo americano que você ainda vai se manter. Tá? Você pode voltar para o Brasil e renovar também no consulado. Falar, olha, eu preciso renovar, porque eu vou voltar para estudar de novo. E é o mesmo processo. Claro? O intercâmbio significa alguma coisa durante o processo seletivo? Significa. Se você faz o high school, se você faz o intercâmbio fora, ele pesa como extracurricular. Tá? As notas do high school ela não vai para o histórico escolar quando você envia. Ele vai como extracurricular. Vai como, é muito importante, até porque você pode fazer o seu TOEFL fora, você pode fazer o seu TOEFL aqui, e você fez um intercâmbio, e você tem uma coisa boa para contar sobre o intercâmbio. Não. O exame de Cambridge não serve para aplicação em universidades americanas, apenas o TOEFL, porque ele é para finalidade acadêmica. Cambridge, não. Outra pergunta? Não? Sim. Acaba sim, mas você tem o suporte. Você tem sempre uma pessoa que é o seu counselor, que é da parte counselor que é internacional, para alunos internacionais. Você tem todo o apoio. Inclusive, você vai ter muito aluno que também vai ter o mesmo tipo de dificuldade. Então, por isso mesmo que o do TOEFL, você já se prepara. E você acaba pegando. Eu acho que no começo até um pouco assusta, assim, né? Mas depois você acaba acostumando, as aulas todas em inglês, todos os dias, mas você tem alguém para te amparar, sim, que é o seu guidance counselor, vai estar todo o tempo lá te ajudando. Ajuda muito. Ajuda muito. Principalmente na parte de estudos. Você vai mandar como extracurricular, o high school ele vai como seu extracurricular.
Isso quer dizer que você já teve contato com matérias americanas em inglês. Você foi um aluno praticamente, mesma coisa que o americano fez, você fez também. Né? Ele só não entra como, por exemplo, não. Ele é muito bem-vindo, te ajuda muito quando você vai fazer o SAT, porque você está acostumado a ler, você está acostumado a escrever em inglês, você está tendo uma aula diferente de inglês, né? Não é só gramática, mas você está fazendo high school. É muito legal, é muito importante. Não. Não ajuda. Não tem esse peso aí. Mas ele entra no seu extracurricular. Ele consegue te ver como aluno que fez high school.